Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o professor Fábio de Souza, professor na Faculdade Assembleiana do Brasil. Trabalho com vocês durante esses dias a disciplina Novo Testamento 2, as epístolas paulinas, as epístolas gerais. Bom, na aula de hoje tangenciaremos 4 epístolas, mas que estão alocadas em 2 grupos distintos. A primeira delas está sob um grupo, uma categoria no corpus documental paulino, denominada de Cartas da Prisão. O outro grupo a que nos referimos é aquele que é reconhecido como as epístolas pastorais, as cartas pastorais. A primeira carta é a epístola aos Filipenses. Esta carta é admitida pela leitura mais ortodoxa como sendo a última a ser composta dentro desta categoria denominada de cartas da prisão. Já discutimos aqui de forma preliminar, nas aulas anteriores, o significado dessas categorias, por que elas foram assim denominadas. As cartas da prisão é em razão do próprio conteúdo dessas cartas que expressamente nos orienta, nos diz que o autor, quando as escreve, estaria em situação de prisão. Já discutimos aqui as probabilidades no reconhecimento do local, da autoria, do tema, das razões ou das motivações da escrita desses documentos. Nesse primeiro caso, em relação às cartas chamadas da prisão, discutimos aqui que a leitura mais ortodoxa atribui a escrita dessas cartas ou desses documentos ao apóstolo Paulo e que, certamente, muito possivelmente, o local da prisão do apóstolo seria a própria cidade de Roma. Elencamos as hipóteses, as possibilidades de outros locais onde eventualmente Paulo poderia estar preso, como ele mesmo admite que ele experimentou situação de prisão diversas vezes mais do que qualquer outro. As possibilidades apontavam para Éfeso, onde Paulo montou sua base missionária para a região da Ásia, mas também, após o seu aprisionamento em Jerusalém, fora levado a uma cidade conhecida como Cesareia. Então nós temos essas 2 possibilidades. Primeiro, Éfeso, depois Cesareia. No entanto, a possibilidade de que Paulo escreveu todos esses documentos a partir de Roma encontra maior apoio entre os leitores mais ortodoxos, até mesmo entre alguns leitores de linha mais minimalista. Quanto a outra categoria, reconhecida aqui como as cartas pastorais, a situação já muda um pouco, porque nós temos dentro desta categoria pelo menos 3 cartas ou 3 documentos. Trata-se da primeira epístola a Timóteo, da segunda epístola a Timóteo e da epístola a Tito. A primeira carta a Timóteo, Paulo estava numa situação de trânsito missionário. Quanto à epístola a Tito, a situação era muito semelhante, algo que se depreende do próprio contexto epistolar, contexto literário, em que esses documentos acabam revelando o trânsito missionário ou esse deslocamento missionário de Paulo. No caso da primeira epístola a Timóteo, o texto deixa claro de que Paulo ele está em deslocamento e deixa Timóteo na cidade de Éfeso, que é certamente o local onde Timóteo está quando o autor escreve esse documento. No caso de Tito, a situação é similar. O apóstolo Paulo aqui
nós entendemos que Paulo seria o autor, dentro de uma leitura mais ortodoxa, claro, depois nós discutiremos aqui também as outras possibilidades, conforme as pesquisas e os estudos a partir de uma leitura mais minimalista, a partir da crítica textual, do método histórico crítico. Bom, a situação da carta endereçada a Tito é similar, porque o próprio conteúdo epistolar dá conta de que Paulo também está em trânsito missionário, de modo que Paulo sai de Éfeso, vai até a ilha de Creta e, estando na ilha de Creta, deixa, portanto, ali o seu jovem obreiro associado a ele, denominado de Tito. O que se dá como diferencial nesta relação seria o contexto imediato em que o autor escreve a carta, a sua segunda epístola a Timóteo, porque o autor não mais está numa situação de trânsito missionário, mas agora, evidentemente, como evoca o conteúdo epistolar, o autor está em situação de prisão. Como verificamos nas cartas da prisão, a segunda epístola de Paulo a Timóteo não está inserida nessa categoria. E você pode então interrogar: por quê? Se essa carta foi escrita numa situação de apresamento, se o autor está também em prisão, por que esta carta, produzida em situação de prisão, não foi inserida naquela categoria denominada de cartas da prisão? Bom, aqui é que está a grande diferença e basicamente um ponto-chave para a compreensão deste período da história do cristianismo, da expansão da fé cristã e também da própria biografia do autor, aqui admitido como sendo o próprio Paulo. Porque enquanto nas epístolas da prisão, essas cartas produzidas, esses documentos produzidos, entre eles esta que abordaremos aqui hoje, que é a carta aos Filipenses, possivelmente produzida no contexto de prisão, possivelmente romano, mas entre os anos 61 a 63. Portanto, logo que Paulo chegou a Roma, quando apelou a César lá em Cesareia, admitindo e reconhecendo o perigo de sua soltura imediata por conta da fúria de seus patrícios judeus, apelando assim à sua cidadania romana e ao direito de ser assistido pelo imperador. Tendo em vista então o apelo à corte romana, ao próprio imperador, Paulo foi deslocado, e vocês conhecem a partir das narrativas que o médico amado, de que Lucas nos expõe no livro de sua autoria, no livro de Atos dos Apóstolos, porque lá, no último capítulo, Paulo agora, após um período relativamente longo, ele chega a Roma, recebido pelos irmãos romanos, aluga uma casa, assistido pela guarda pretoriana e pregando o evangelho livremente. Então, nesse primeiro momento de prisão, possivelmente Paulo foi considerado inocente em razão de ser esta, por exemplo, as conclusões das autoridades romanas na Palestina, também inclusive na própria Cesareia. Portanto, a hipótese mais acertada, ou mais plausível, é que as mesmas conclusões de que as autoridades romanas na Palestina e em Cesareia, claro, chegaram, foram a mesma das autoridades romanas na capital do Império, na Cidade Eterna, em Roma. Portanto, admite-se aqui que Paulo teve a sua liberdade garantida e que ele novamente saiu em viagem missionária, até porque esse é o desejo de seu coração, aventado nas próprias epístolas da prisão, mas também quando escreveu a sua carta à igreja em Roma, em que revelava o desejo de visitar inclusive a própria Espanha. Bom, quando escreve a sua carta pessoal a Filemon, aquele texto mais curto de autoria paulina, reconhecida como de autoria paulina, Paulo revela e manifesta o desejo de estar visitando aquele personagem, possivelmente na igreja em Colossos. E quando escreve a igreja em Colossos, a epístola aos Colossenses, a mesma atitude, a mesma expectativa
do autor é também manifesta nesse documento. Então, Paulo, o autor aqui reconhecido, ele deseja novamente visitar a Ásia e as outras igrejas por ele plantadas também, inclusive na própria Europa. Bom, se essa hipótese se confirma, então em grande medida a autoria e a legitimidade das cartas pastorais são também mais fáceis de serem verificadas. Ou seja, em grande medida, a autenticidade dessas cartas, em grande medida, a legitimidade dessas cartas, são melhor ajustado se Paulo experimentou um período de soltura após a sua audiência no tribunal romano, logo após o encerramento do último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Contudo, é sempre bom lembrar que o estilo dessas epístolas apontam para a produção paulina, para o estilo paulino. E elas trazem aquela estrutura básica adotada por Paulo. Nós temos, então, a bênção peculiar de Paulo, a introdução peculiar de Paulo e a saudação final também. Alguns argumentam, principalmente os minimalistas, que as cartas pastorais possuem um número muito elevado de rapax legomena, ou seja, palavras, termos que não se encontram em outros documentos do corpus paulino. Então, como se esses termos e essas palavras fossem deslocadas do estilo paulino ou do vocabulário paulino. A crítica que incide sobre essa leitura não leva em consideração, por exemplo, o propósito com que o autor escreve tais documentos, bem como a própria idade mais avançada do apóstolo, que com certeza, assim como eu e você, à medida com que lemos, à medida com que temos contato com outras culturas, certamente e obviamente enriquecer o nosso vocabulário. Além disso, esquece-se também que não é a intenção do apóstolo, nunca foi, apresentar todo o seu arcabouço doutrinário, toda a sua arquitetura doutrinária de uma só vez, mas é nos apresentada de forma irregular em seus escritos. Pois bem, fazendo essas considerações preliminares, pode surgir uma interrogação à medida que a segunda epístola a Timóteo é identificada e o contexto imediato é identificado como sendo também de apresamento. Então, por que essa epístola não é inserida no grupo identificado como cartas da prisão? Já disse anteriormente, aqui reitero, que as cartas da prisão ocorreram no momento, então, de prisão, quando da primeira prisão de Paulo, possivelmente em Roma, que é narrada pelo evangelista Lucas, pelo médico amado, em seu livro canônico chamado de Atos dos Apóstolos. No entanto, a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo está agora num outro contexto, muito embora seja um contexto de prisão, uma situação de apresamento. Paulo agora, a partir das evidências epistolares, do conteúdo epistolar, Paulo estaria no segundo momento de prisão também em Roma, mas agora com o sentimento de que não mais estaria livre, como da primeira vez, como se evidencia nos outros textos dentro daquela categoria reconhecida como epístolas da prisão. Lá, como já disse, Paulo tinha um sentimento de que brevemente estaria livre e possivelmente estaria visitando suas igrejas, as igrejas por ele plantadas na Ásia e na Europa. Agora, nessa situação de prisão em que o apóstolo se encontra na ocasião da escrita da segunda epístola a Timóteo, Paulo agora está com sentimento de urgência, está carregado de sentimentos de despedida, e o teor epistolar aqui geralmente pode ser compreendido a partir desse contexto em que Paulo não espera mais sua soltura, mas percebe
que o seu fim, que o martírio, que sua despedida, que sua morte está próxima. Não é sem razão que conhecemos os versos tão carregados de sentimento e de despedida endereçados ao seu filho na fé, que é Timóteo, onde ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, essas palavras, entre outras, dão um tom de despedida, e Paulo aqui, o autor, não carrega mais aquela expectativa de ser brevemente liberto. Então, é em razão disso que a segunda epístola a Timóteo não está inserida dentro desse corpus paulino conhecido como cartas da prisão. No entanto, por conta da data, por conta também dos conteúdos, do tema e da razão de ser da escrita deste documento, ele é reconhecido nessa outra categoria denominada de epístola pastoral, porque Paulo está aqui escrevendo, especificamente aconselhando, trazendo conselhos práticos aos jovens pastores, missionários associados ao empreendimento paulino. Pois bem, ao tangenciar essa primeira epístola de forma introdutória, que é a carta de Paulo aos Filipenses, passaremos aqui algumas considerações preliminares. Como já dissemos, esta carta está inserida dentro desta categoria, que é uma carta da prisão, mas os estudiosos, os pesquisadores do Novo Testamento, especialmente os autores em nossa bibliografia básica, dentre eles o Donald A. Carson, o Robert Gundry, mas também um outro autor que eu tenho usado bastante aqui, que é um teólogo de origem reformada e bastante conservador, que é o Luiz Berkhof, inclusive obra publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a introdução ao Novo Testamento do Luiz Berkhof. Bom, todos esses autores, eles são unânimes e há um consenso aqui em sua análise, em sua exploração a essa epístola aos Filipenses. E todos eles admitem que este documento é um dos mais sensíveis, é um dos mais pessoais que se encontram dentro desse corpus documental paulino, do corpus paulino, mas endereçada a uma comunidade como um todo e não a uma pessoa. Então, dentre esses documentos que o autor endereçou à igreja, a uma comunidade, certamente a carta aos Filipenses é um documento de natureza muito pessoal e intimista. Os nossos autores dão conta de que, quando Paulo escreve, ele escreve com uma finalidade. A razão de ser é que Epafrodito, que era um associado responsável por aquela comunidade, um obreiro, um pastor, um missionário associado de Paulo, que era daquela comunidade, estava trabalhando naquele contexto comunitário, ele resolveu partir em direção ao apóstolo em assistência a ele. E essa assistência parece-nos, através de nossas leituras e apropriações, que eram assistência financeira. O documento em si dá conta de que a igreja em Filipos era uma igreja missionária que se tornou uma igreja muito importante para o suporte missionário do apóstolo, porque evidencia-se nos conteúdos de que esta igreja sempre deu suporte missionário ao apóstolo Paulo. Filipos, lembrando, é uma região na Grécia, uma cidade que traz por nome uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande, que foi Filipe da Macedônia. Então, esta cidade é uma cidade na Grécia, portanto, na Macedônia, uma cidade muito importante naquele contexto, e fora ainda mais no contexto anterior. Mas ali certamente era uma cidade de colonização romana, naquele contexto do primeiro século. Quando Paulo lá chegou, nós sabemos à luz do texto canônico de Atos dos Apóstolos que Paulo não encontrou muita resistência ao evangelho, porque lá não havia uma comunidade judaica expressiva, não havia uma sinagoga, e eles se reuniam às margens de um rio, onde encontrou Lídia, a vendedora de púrpura, na casa
da qual a igreja floresceu e se desenvolveu. Então, era uma igreja muito querida, que não havia muitos obstáculos para a difusão, aparentemente, para a ampliação, para o florescimento da igreja plantada pelo apóstolo. Então, Paulo tinha uma relação muito estreita com aquela comunidade. E o teor epistolar dá conta exatamente disso, muito embora se percebe que, das poucas advertências, que são poucas, que aparecem ali, a advertência se dirige às ameaças judaizantes, muito embora não são tão sérias, não são tão agressivas, não seriam tão agressivas como aquelas encontradas na situação da igreja plantada na Galácia, que seria uma situação um pouco mais agravada. Então, o teor em geral deste documento soa como uma nota de agradecimento em razão desta oferta, desse amparo missionário recebido por diversas vezes, em diversas ocasiões, pelo apóstolo Paulo, garantida pela assistência contínua daquela comunidade. Epafrodito está em Roma, está adoecido, como se nota naquele contexto, mas Paulo, mesmo assim, resolve enviá-lo, muito embora o desejo dele seria enviar o próprio Timóteo, que seria o seu obreiro de maior confiança, o seu associado de maior confiança. Por uma razão ou outra, Epafrodito é o obreiro enviado àquela comunidade, levando consigo então aquela carta, que é uma nota de agradecimento, cujo teor salta de gozo e de alegria. Portanto, mesmo em situação de prisão, o conteúdo geral, o teor geral da epístola é caracterizado por um sentimento de gratidão, um sentimento de alegria. E talvez o verso-chave seria aquele em que Paulo recomenda duplamente aquela congregação, dizendo: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, esta seria a epístola da alegria. E ainda mais, Paulo diz a eles: olha, eu não quero que vocês se entristeçam com a minha situação de prisão. Pelo contrário, quero que vocês se alegrem, porque essa situação de prisão foi ressignificada de modo que, a partir das minhas prisões, o evangelho ele foi dinamizado e também não só a igreja foi beneficiada, o evangelho foi difundido, mas vocês também foram beneficiados com esta situação. Entre outras coisas, era a igreja de Cristo, a igreja universal, o evangelho, que estava sendo beneficiado com a situação de prisão do apóstolo. Então a situação de prisão não era razão para amargura e para tristeza, mas de regozijo. Portanto, em toda situação, como dizia ele, e esse versículo, esse excerto epistolar é muito importante para compreender o ânimo do autor, a situação, o humor em que o autor se expressava, o momento em que ele escrevia, porque a personalidade do apóstolo também é impressa, em grande medida, nesse documento. Porque ele dizia lá, mesmo estando em dificuldades, mesmo padecendo dores, mesmo tendo falta de muita coisa, ele aprendeu, ele conseguiu desenvolver um aprendizado de tal modo que ele aprendeu a viver satisfeito em toda a situação. Por isso, o verso mais utilizado, dos versículos mais conhecidos, das Escrituras no Novo Testamento, aquela máxima apostólica onde Paulo afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Pois bem, não há muitas dúvidas em relação à autoria dessa epístola. Contudo, quando se fala da outra categoria seguinte para a nossa exploração hoje, que são as cartas pastorais, a situação já muda drasticamente. Bom, e aqui Luiz Berkoff faz um apontamento interessante, porque ele diz que, dentre os autores antigos, principalmente no segundo século, não houve quase que nenhum que discordasse ou que duvidasse da autenticidade dessas cartas, dessas epístolas, e nem da autoria apostólica, da autoria atribuída a Paulo, muito embora elas não apareçam
no cânone mais antigo, que foi organizado por um heresiarca por nome Marcião, lá no segundo século. Portanto, essas cartas paulinas, reconhecidas como cartas pastorais, não aparecem no cânone organizado por Marcião. Mas não é de se estranhar, né? Marcião, como em grande medida muitos sabem, Marcião era um líder gnóstico, né, do segundo século, e o cânone que ele reuniu em grande medida foi também em termos de seleção. Ele selecionou os documentos cristãos que mais favorecesse os seus posicionamentos doutrinários. Então ele rejeitou, por exemplo, os evangelhos de Mateus, de Marcos, não é? De João, e em grande medida ele só reconhece o evangelho de Lucas. Mesmo assim, reconhece de forma seletiva esse evangelho. Então, outros documentos paulinos também. Então Paulo acaba aqui sendo reconhecido por Marcião, mas ele prefere excluir esses documentos que são considerados as epístolas pastorais. Talvez a razão disso seja a apologia de Paulo ao Evangelho de Cristo, em sua defesa um evangelho autêntico que luta, né, e que se opõe a uma espécie de pré-gnosticismo do primeiro século. Inclusive a própria palavra gnosis, ela é utilizada por Paulo aqui. E nós sabemos que uma das obras de Marcião era justamente essa que levava esse título, Gnosis, conhecimento. Como já dito, essas cartas, as cartas pastorais, desde a antiguidade, como disse Luiz Berkoff, até o século XIX, sempre foram reconhecidas como de autoria paulina. No entanto, a partir do início do século XIX, principalmente através de Smith e de um autor muito conhecido, reconhecido como sendo o pai do liberalismo teológico, que foi o germânico Schleiermacher. Schleiermacher, segundo Berkoff, foi um dos primeiros a rejeitar as epístolas pastorais como sendo de autoria paulina. Incrivelmente, um dos argumentos que os minimalistas utilizam para rejeitar esses documentos, essas epístolas, é exatamente as evidências internas que dão conta dessa mesma autoria. Essas cartas, e todas elas, logo no início, no capítulo 1, identifica o autor e também os destinatários. O autor é reconhecido, portanto, como sendo Paulo, apóstolo do Senhor, apóstolo de Cristo. Mas, evidentemente, a crítica textual lança mão de alguns expedientes. Então, o método histórico crítico, ao ser utilizado aqui, acaba negando a autoria paulina. E esses argumentos, um dos principais argumentos, é que a linguagem, a situação e o contexto histórico presente, evocado, sinalizado por esses documentos, não poderia ser do primeiro século, mas é um contexto imediato posterior, ou seja, o segundo século da era cristã. Note-se que, quando Paulo escreve a sua epístola, a primeira carta de Paulo a Timóteo, todo o conteúdo epistolar gira em torno dos desafios ministeriais e não só relacionados imediatamente ao jovem associado, mas à situação eclesiástica imediata. E possivelmente Paulo, claro, se as epístolas, as cartas pastorais foram escritas entre 65 a 67, Paulo já envelhecido, na iminência do martírio, Paulo certamente estaria muito preocupado com esse contexto eclesiológico, com a organização da igreja, com a formação de lideranças. Paulo se mostra muito preocupado com essas lideranças, com a ortodoxia, com a defesa da doutrina. Então Paulo recomenda a Timóteo, inclusive, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Então há uma preocupação com o ministério, com o ofício, com o desempenho desse ministério, mas não somente com o desempenho dos ministérios, dos evangelistas, dos pastores, dos mestres, dos episcopos, dos bispos ou dos anciães, dos presbíteros, mas também uma preocupação com a ortodoxia, com a defesa da doutrina. Ora, então esse argumento ele é utilizado pelos minimalistas exatamente para excluir a ideia, excluir a autoria paulina desses documentos, porque, segundo eles, essa preocupação com o oficialato, essa preocupação com a figura do bispo, a preocupação com o ministério eclesiástico, com as funções eclesiásticas, uma ênfase que se dá nesses documentos sobre a figura do episcopos ou do presbúteroi. O presbúteroi ou o episcopos aqui, no entanto, são palavras, muito embora distintas, são usadas de forma similar, porque não existem duas categorias aqui de obreiros nessas epístolas ou nesses documentos, como surgirá certamente no século II ou no final do século I, com o chamado episcopado monárquico, com a centralização de poder na mão dos bispos. Bom, então é por conta disso, dessa proximidade com esse fenômeno do episcopado monárquico no II século, é que esses autores minimalistas entenderão que esse documento só foi possível, só foi produzido no contexto imediato do II século. Dito isto, nós queremos aqui ventilar a possibilidade de que, certamente, Paulo, o autor aqui, quando escrevia, ele não deu tanta ênfase, não estava dando tanta ênfase aos carismas, mas aos ofícios e aos ministérios, porque, obviamente, Paulo estava no final de sua vida e, portanto, prestes a entregar a sua vida na morte sob o governo de Nero. Conforme Eusébio de Cesareia, em suas crônicas, o velho apóstolo provavelmente faleceu no 13º ano de Nero, portanto, no ano 67 da era cristã. Muito próximo, portanto, desse contexto de produção das cartas pastorais. Algumas distinções aqui que são louváveis, são distinções importantes a fazer em relação a esses três documentos. Mas principalmente entre as cartas direcionadas a Timóteo e a carta direcionada a Tito, ou seja, as cartas a Timóteo e a carta a Tito. Percebe-se que, e é possível fazer essa relação, porque o livro canônico de Atos dos Apóstolos diz-nos que Paulo está em prisão no final do último capítulo, em Roma, pregando livremente o Evangelho, e se as epístolas da prisão foram feitas naquele contexto, portanto, entre 61 e 63, e se Paulo deseja ainda revisitar as congregações por ele plantadas, certamente a hipótese de uma libertação de Paulo, exatamente após a sua audiência com o imperador, lhe garantiu visitar essas congregações. Portanto, só justifica a construção, a confecção dessas epístolas pastorais a partir desse outro contexto. E é exatamente a partir disso e dessas relações que os minimalistas irão criticar e duvidar, pôr em xeque a autoria e o contexto de produção dessas epístolas, porque eles não encontram evidências, e é verdade, nós não encontramos evidências, de que Paulo foi, por exemplo, a Creta, a ilha de Creta, a ilha grega de Creta, a partir daquilo que foi nos manifesto através da escrita do historiador Lucas. No entanto, isso justifica quando Paulo, possivelmente a partir de uma hipótese de que ele foi liberto, conseguiu, portanto, revisitar essas igrejas como ele desejava, certamente voltou a Éfeso, de Éfeso
ele foi à Macedônia novamente. De lá, né, ele escreve, porque deixa Timóteo em Éfeso, escreve a Timóteo em Éfeso, que é a sua primeira epístola. Depois, deixa o jovem Tito em Creta, retornando a Éfeso. De lá, possivelmente, poderia ter escrito ao jovem Tito. Quando, em trânsito missionário imediato, Paulo possivelmente fora preso, endereçado e enviado a Roma, e desta vez sua prisão não teria sido tão tranquila como da primeira. Paulo certamente, e conforme a narrativa da tradição e o que se encontra também no próprio Clemente de Roma, né, que é um autor muito antigo, imediato ao contexto apostólico, né, que escreve a sua epístola à igreja em Corinto no ano de 96, ele descreve que Paulo esteve em 7 prisões. Foi aprisionado por cerca de 7 vezes e acaba concluindo o seu ministério em Roma, na cidade, inclusive, em que Clemente assiste como bispo, serve como bispo. Mas não só ele. O próprio Eusébio de Cesareia já nos trouxe a afirmação de que Paulo encerrou a sua carreira justamente naquele contexto de Nero, no 13º ano de Nero, portanto, no ano 67 da era cristã. Essas notas são apenas introdutórias, de modo que possa instigar você a estudar um pouco mais esses importantes documentos atribuídos a partir de uma leitura mais ortodoxa, a escrita de Paulo no contexto da década de 60 da era cristã. Esses, certamente, e a partir dessa leitura, foram os últimos documentos produzidos pelo velho apóstolo. Lá, certamente você não vê grandes construções doutrinárias, as energias de Paulo já foram gastas, ele está ciente do fim de sua vida, mesmo assim, defende o genuíno evangelho. De outro modo, também exalta o próprio Cristo, e um dos conteúdos doutrinários mais importantes, muito embora essa não seja a ênfase desses documentos, apareçam justamente nessas epístolas, como por exemplo a sua doutrina da inspiração da Escritura, em sua epístola a Timóteo, não é? E bem como não só a doutrina de inspiração da Escritura, mas a kenosis, que lá em Filipenses, né, como já abordei com vocês, dessa última epístola considerada da prisão, onde Paulo acaba falando da humilhação de Cristo, que alguns autores entendem que é a adaptação de um hino antigo, de uma fase pré-paulina, né? Então, um hino dentro da tradição cristã antiga, que Paulo acabou incorporando neste seu texto, nessa sua carta, falando sobre a humilhação de Cristo. E, na verdade, esse insight doutrinário só foi lá inserido, eu estou fazendo esse bate e volta aqui para ficar um pouco mais inteligível, e Paulo só inseriu esse insight doutrinário, mas com uma finalidade muito prática, porque, como já dito aqui, a epístola aos Filipenses não teve um conteúdo de reprovação, muito embora ventila uma resposta a uma inclinação judaizante e quase que híbrida, pregnóstica. No entanto, aqui o exemplo é prático, porque parece-me que a única, os nossos autores irão nos dizer exatamente isso, uma das únicas reprovações daquela comunidade não é endereçada à comunidade como um todo, não é uma reprovação da comunidade, mas havia uma certa dissensão, e essa é a palavra, dissensão entre alguns irmãos, alguns grupos naquela igreja, uma dissensão interna, mas que se dava em termos de relação de poder. É por isso que Paulo passa a aplicar esse insight doutrinário, mas de forma muito prática, elegendo Cristo como modelo perfeito das relações, esse sentimento de altruísmo, muito embora a palavra, né, altruísmo se prende ao contexto do século XIX, na produção e na boca de Auguste Comte, mas a palavra altruísmo significa mesmo essa declinação de si, essa entrega de si em benefício do outro. E é isso
o que Cristo faz, e Paulo toma Cristo como modelo e convida aquela comunidade a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, ele resolveu se humilhar, né? Desceu, assumiu a forma de homem, né? A condição de servo, e morreu a pior das mortes, que foi morte de cruz. Então, esses insights, muito embora sejam insights doutrinários, não foi a ênfase dada nesse conteúdo epistolar. Portanto, é de natureza muito prática, tanto as cartas pastorais como também a epístola aos Filipenses. Muito embora haja distinções entre elas, em razão do conteúdo das cartas pastorais serem endereçadas à preocupação da organização da igreja, da luta pela ortodoxia e pelo sadio ministério, pelo desenvolvimento ministerial de Timóteo, de Tito, e o desdobramento disso a partir daquilo que Paulo chama de imposição de mãos, né? Porque a vocação dos obreiros eram identificadas, inclusive aqui por Paulo, e ele acabou impondo as mãos sobre Timóteo, reconhecendo aquela vocação, e aquilo representou algo muito importante para o ofício ministerial do jovem associado. Bom, há muita coisa a dizer, mas eu quero encerrar por aqui, esperando que você e todos tenham coletado alguns estímulos a fim de explorar um pouco mais esses importantes documentos do princípio da era cristã. Forte abraço, espero você em nossa próxima aula. Até breve.